A amiga Carmen nos endereçou a seguinte questão, que agora a gente compartilha, formula e apresenta para a gente poder tentar aqui debater, considerar. Boa tarde, Flávio. Eu tenho uma questão que gostaria muito de ter uma opinião sua. Quando o Espírito de Verdade comunicou-se com Kardec através de um médium, fico pensando como se deu esse processo, pois por ser um espírito de alta envergadura, como foi a questão da afinidade perispiritual? Já que na Terra não há ninguém em condições morais e evolutivas de receber mensagens de Jesus. Houve uma intermediação, como já citado anteriormente em outro momento, de um espírito facultar esse contato? O que você pensa sobre isso? Quando puder responder, agradecerei muito. Isso me intriga. Paz e luz. Essa é uma questão da nossa amiga Carmen, que ela compartilhou e nos endereçou essa mensagem, a fim de que a gente possa discutir aqui. Carmen é uma amiga nossa querida, que participa de um grupo presencial no qual as reuniões são gravadas e disponibilizadas para o Raciocínios, é o grupo de estudo presencial do Evangelho. Naturalmente que para respondê-la, vale a pena fazer primeiro uma parêntese importante. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, quando estuda a questão das manifestações dos espíritos na matéria, ele faz toda uma teoria sobre a possibilidade do espírito interferir na matéria, e mais tarde, em capítulo subsequente de O Livro dos Médiuns, ele tenta explicar o mecanismo por detrás, os fenômenos mediúnicos. Particularmente no capítulo que ele explica os fenômenos materiais, de efeitos materiais, ele tem uma colocação que se estende por mais de um tópico, 2 tópicos, se não me falha a memória, onde ele esclarece que os espíritos superiores quase nunca se ocupam de produzir determinada manifestação material, de efeito material, e que quase sempre aqueles que executam e produzem os efeitos materiais são espíritos mais inferiores, apegados à matéria. Kardec tem uma nota de rodapé, onde ele esclarece dizendo que, à medida que o espírito evolui, tese, aliás, já colocada em O Livro dos Espíritos, o perispírito vai ficando menos denso, menos material, razão pela qual os espíritos moralmente elevados possuem um perispírito mais sutil, mais diáfano e mais compatível com mundos mais sutis, menos densos, e por isso torna-se mais penoso a esses espíritos o mergulho na matéria ou o agir no mundo material mais denso, porque os seus perispíritos, os seus corpos espirituais, não estão tão densos, portanto, tão próximos do mundo material. Razão pela qual, dizendo Allan Kardec, os espíritos mais materializados, cujo perispírito são mais densos, estão mais em contato com a matéria, quase sempre são eles que executam esses fenômenos de natureza física, os fenômenos das mesas girantes, porque Kardec, nesse capítulo, ele discorre um pouco sobre as mesas girantes, né? Aborda a questão das mesas girantes. Kardec insiste, inclusive, a questionar se, ainda que fosse penoso, ainda que fosse complicado, os espíritos superiores estão impedidos, privados, limitados de agirem no mundo material, produzindo um fenômeno de natureza material. E os espíritos dizem que, quando há uma necessidade de um espírito superior interferir no mundo material através de um fenômeno de efeito físico, esse espírito superior dá a sua mensagem e produz a sua manifestação, chamando alguém inferior que ele serve de intermediário. E esse espírito inferior, portanto, ele serve de agente. Ele se utiliza, portanto, como se solicitasse os serviços de alguém que fizesse e que se encarregasse de fazer aquilo que ele lhe daria uma ordem, uma orientação. A ponto de Kardec chegou a dizer, tal como acontece no mundo material, um homem da sociedade, com o corpo franzino, acostumado aos exercícios intelectuais e aos trabalhos apenas da cognição, não tendo corpo, braços e condições físicas para executar determinadas atividades braçais, se utiliza muitas vezes de um profissional encarregado de um trabalho braçal para executar a sua diretriz, ou seja, o homem dá a ordem e o trabalhador braçal, o trabalhador acostumado à atividade material, faz aquilo. É claro que Kardec está fazendo uma metáfora aqui, está fazendo uma comparação para comparar com um tipo de atividade no mundo físico. Então pense aqui no operário da construção civil, que faz o trabalho braçal, e no engenheiro,
no arquiteto, naquele que está à frente da obra. Mas é claro que isso é uma metáfora, é só uma metáfora para a gente entender o que acontece no mundo espiritual. O espírito superior, portanto mais sutil, ele tem a força moral, e o espírito inferior tem mais uma força física, dizem os próprios espíritos Allan Kardec. A força moral que o espírito tem suplanta a própria força física. E eles se encarregam de utilizar espíritos inferiores para darem a sua mensagem, para produzirem os fenômenos. E Kardec, então, não entra mais em consideração. Não entra mais em consideração. A gente pega o texto e a gente, a princípio e a rigor, quando a gente lê, parece até que os espíritos superiores estão impedidos. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que os espíritos superiores se encarregam de utilizar outros inferiores para executar o fenômeno de efeito físico. Aí eu faço uma conjectura que é pessoal, porque no texto não está fechado isso. Eu faço uma conjectura pessoal. Não me parece coerente pensar que o espírito evoluído, diáfano, sutil, tenha o seu poder limitado. Tem o seu poder limitado. Não me parece ser essa a ideia. Que à medida que ele se torna tão sutil que ele não tem mais condição de, por exemplo, atuar no mundo da matéria mais densa. Não me parece coerente, porque quanto mais evolui, mais poder e mais raio de ação o espírito superior tem. O que ocorre, no entanto, e o que eu depreendo desse texto, é que o espírito superior, como ele é muito sutil, se torna mais penoso para ele operar, por exemplo, para um fenômeno de efeito físico, uma mesa girante, uma materialização. O que não significa dizer que ele está vedado, que ele está impedido. Do contrário, a gente pode considerar que o espírito superior, embora ganhe muitas conquistas, ele perde. Ele também tem algumas condições limitadas. Não me parece coerente com o raciocínio da evolução. A evolução em que o espírito puro, por exemplo, tem um poder sobre todos os espíritos, um raio de ação a ponto de ter conexão direta com a divindade. Não me parece ser isso. Me parece, no entanto, que quase sempre, ou frequentemente, o espírito superior utiliza o inferior porque é mais fácil, é mais factível, é menos penoso, né? E é menos desperdício do que ele ter que descer para operar num fenômeno de efeito físico. Mas eu estou fazendo essa digressão, esse parêntese, para falar do fenômeno de efeito físico, para a gente entender outros fenômenos. Porque essa é a teoria das manifestações físicas. A pergunta da nossa querida Carmen não está voltada para um fenômeno de efeito físico, mas está falando de um espírito tão sublime, que é o Cristo, e que se manifesta através de fenômenos intelectuais. Os fenômenos intelectuais, os espíritos superiores, se utilizam mais frequentemente a psicografia, a psicofonia e assim por diante. Mas a pergunta envolve o Espírito Jesus. E com o Espírito Jesus, tudo tem que ser colocado de maneira muito cuidadosa. Porque Jesus está numa condição que a gente não tem condição ainda de entender completamente. Mas seguindo essa linha de raciocínio, Jesus, Espírito puro, é penoso para ele descer na matéria mais densa e se manifestar. Mas isso não significa que ele não possa fazer. Aliás, o amor costuma descer às trevas. Qual é a razão da luz se não vai acender na escuridão? Então acredito, pessoalmente, aliás, quando a gente lê Obreiros da Vida Eterna, a gente vê uma alusão de Jesus passando pelos umbrais, pelas regiões densas da espiritualidade, em que ele próprio faz questão de visitar de vez em quando o submundo do mundo espiritual. Ora bem, se nós temos essa alusão, por que não nas manifestações de efeitos intelectuais? O Espírito de Verdade, para muitos, e a gente tem um vídeo sobre isso, eu não vou entrar nessa questão agora, a gente tem um vídeo sobre isso, que a gente defende o ponto de vista de que Jesus atuou na codificação junto a Allan Kardec como um pseudônimo que é o Espírito de Verdade. E a gente coloca as razões disso nesse vídeo. Eu posso até colocar na descrição aí embaixo o outro vídeo do Espírito de Verdade. Mas nós acreditamos, portanto, que Jesus era o Espírito de Verdade que se comunicava e que estava junto ali à coletividade de espíritos coordenando junto a Kardec. Jesus sempre esteve atuando no mundo, ora indiretamente, ora de maneira direta. As mensagens do Espírito de Verdade, a gente não sabe se houve um intermediário que capturou o pensamento do Cristo e que transmitiu, ou se foi ele mesmo em pessoa que se manifestou através dos médiuns que assessoravam Allan Kardec. Acredito pessoalmente que é provável que Jesus estivesse. De tal forma que, em Obras Póstumas, uma conversa de Kardec com o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade diz a Kardec que estaria com ele por mês em 1/4 de hora. O que significa dizer, em 15 minutos aproximadamente, ele se faria presente. E que
Em outra oportunidade, nós temos São Luís dizendo a Allan Kardec, quando Allan Kardec pergunta quem estava ali presente, ele diz: aqui está Vicente de Paulo, Hahnemann, Espírito X, e começa a descrever a paisagem espiritual e diz: o Espírito de verdade está aqui, acima de nós, plainando no ar. Então, eu não duvido que o próprio Cristo pudesse ir à Terra e estar ali cooperando nessa liderança e se manifestando. É óbvio que quanto mais evoluído, mais penoso, mas isso não significa que seja impossível. Os espíritos superiores sempre penam para ir até a nossa faixa para se comunicar conosco. Quem participa de reunião mediúnica sabe disso. O médium sabe a dificuldade que existe. Nós participamos de sessão mediúnica e quando um benfeitor espiritual dá uma mensagem, quase sempre o médium, que é esse instrumento, fala: nossa, eu sentia dificuldade, eu senti uma leveza, uma coisa que me envolvia, uma sensação difícil de definir, e o espírito tentando baixar para chegar ao meu nível, porque aquilo que ele falava era de tal forma lindo e belo que eu nem sei se eu consegui traduzir. Às vezes eu me sinto, uma médium certa vez nos disse isso em mediúnica, às vezes eu me sinto como se fosse uma espécie de analfabeta e o espírito estivesse soletrando letra por letra do que eu devo falar no transe da psicofonia. Porque eles estão numa vibração tão mais sutil, presos à densidade da carne, que eles não se arrastam nesse tempo nosso da carne. Então até a velocidade é maior, a dimensão, a amplitude é maior, que as palavras não conseguem albergar. Quem viu Chico narrando a psicografia que ele recebeu em Parnaso de Além Túmulo, ele fala sobre isso, inclusive referindo-se a Augusto dos Anjos, que Augusto dos Anjos falava uma poesia maravilhosa, e o que ele colocou no papel, que ele conseguiu transcrever, era algo pálido, porque era muito mais grandioso aquilo que ele via, né? Porque estava fora do terreno das palavras, né? Era do pensamento, o pensamento abrange muito mais, né? Os espíritos superiores sempre ampliam e sempre descem até nós com um certo penar. Daí porque o bom médium é aquele que se esforça em subir. Porque espírito superior, espírito benfeitor se comunicar conosco não é uma tarefa tão difícil assim, porque é mérito deles. O difícil é a gente estar na sintonia deles. É a gente estar na faixa deles. Então, aliás, essa é uma das razões para a gente não ficar se vangloriando. Porque Bezerra de Menezes se comunicou na minha mediúnica. Porque a irmã Sheila deu a mensagem. Isso não é mérito nenhum nosso. Via de regra não é mérito nenhum nosso. Eles descem por misericórdia. A questão é a gente subir e se manter na faixa deles. Aí é para poucos médiuns, porque poucos médiuns conseguem viver no clima psíquico de uma entidade espiritual evangelizada. Essa é a questão. Sobre Jesus, é claro que estamos diante de todo esse fenômeno num grau máximo. Acredito pessoalmente que ele deve ter suplantado com seus recursos as carências dos médiuns humanos que ele se comunicou. Nota para uma coisa, tudo indica que o Espírito de Verdade se comunicou através da melhor médium que Kardec utilizou na Sociedade Espírita de Paris. Por que eu digo isso? Porque na famosa mensagem do Espírito de Verdade, assinada Jesus de Nazaré, inserta no capítulo Dissertações Espíritas do Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer em uma nota que tratava-se da melhor médium, da médium mais preparada, mais bem elaborada da Sociedade Espírita de Paris, que recebeu aquela mensagem. Então, acredito que utilizou dos melhores recursos mediúnicos, o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, e que se comunicou porque a tarefa era relevante. Como a tarefa era relevante, estávamos diante da terceira revelação ser colocada. Estávamos diante do Consolador prometido por Jesus ser difundido. Então, não é incoerente de Jesus, em função da grandeza da tarefa, ter descido à dimensão humana material, com seu sacrifício de amor e de renúncia, a fim de transmitir as suas mensagens e liderar aquela equipe espiritual para implantar na Terra o Consolador que ele havia anunciado, conforme se encontra em João, capítulo 14, versículos 15, 16 e seguintes, quando ele promete o Consolador. Então, acredito pessoalmente que é penoso, mas não há nada de impossível que Jesus se comunique, como ele se comunicou com Francisco de Assis, quando ele veio à Terra e apareceu a Teresa de Ávila, e há tantos outros que ele apareceu, que ele se manifestou, inclusive o Papa Pio XII, que diz ter entrado em comunicação com ele, que era um grande paranormal, Eugênio Pacelli, no ano santo, considerado pela tradição do século XX na Igreja Católica, que foi o ano de 1950. Então tudo isso está aí referenciado, está aí reverendado, e que vale a pena a gente aí considerar. Acredito, portanto, pessoalmente, que apesar das dificuldades materiais e das limitações e imperfeições dos médiuns, Jesus
pode ter se utilizado de instrumentos humanos para se comunicar com o pseudônimo, o Espírito de Verdade.